Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Passei na Imigração, o canal preferido de vocês, que eu tenho certeza, né? Gente, hoje a gente vai fazer um vídeo que foi uma sugestão de um inscrito. Como que era o nome dele? João. João Azara, né? João Azara. É. Ele pediu pra gente contar um pouco da nossa história, falar por que a gente decidiu vir pra cá e alguns dos perrengues que a gente já passou aqui. Então a gente vai contar um pouco sobre quem somos, né? Porque acho que nenhum vídeo a gente fala da gente. A gente não se apresentou direito, assim, só pra vocês saberem um pouquinho mais aí. Então, começando pela Mari, né? Mari é natural de São Paulo, né, Mari? São Paulo, capital. São Paulo, Zona Leste, galera. Taquera. Taquera, Guaianazes. Parada 15 de novembro. Um beijo. Mari é lá da ZL. Eu sou da ZL, galera. Mas olha só, a minha trajetória ela é longa, assim. Morei em vários lugares, na verdade, em São Paulo, né? Mas a minha avó, que basicamente ajudou na nossa criação, morava em Itaquera. Só que aí eu mudei pra vários lugares, morei até em Nova Poá, em São Paulo. E aí depois acabei indo pra Blumenau, onde eu conheci o meu my husband. Mas enfim, isso já em 2013, 14, mais ou menos, eu mudei pra Blumenau. E aí eu conheci o Elias lá, aí a gente começou a namorar em 2015. Foi, começo de 2015. Em março de 2015 a gente começou a namorar. E aí 2 anos depois a gente casou. A gente já começou a morar junto logo um pouco tempo depois que a gente começou a namorar. E aí a gente casou em 2017, né? Na metade do ano. 2017, em julho, exatamente. E aí nisso... Mas a gente já pulou pro casamento. Fala um pouco de você também. Então, agora falando sobre mim, né? Eu sou natural de Blumenau, Santa Catarina. Eu morei lá até, sei lá, meus 20 e poucos anos, 20 anos, acho, 21, não sei. Eu fiz faculdade lá em Blumenau mesmo, na Universidade Regional de Blumenau. Fiz engenharia civil e aí eu consegui uma bolsa de estudo para fazer um mestrado em engenharia de estruturas na USP, lá no interior de São Paulo, em São Carlos. Aí eu fiquei uns 2 anos lá em São Carlos e depois, quando acabou a minha bolsa de estudos, né, acabou o meu mestrado, aí eu voltei para Blumenau e comecei a trabalhar lá. E aí eu conheci a Mari lá em Blumenau. Nessa época que a gente começou a morar juntos, eu morava com mais 2 moças num apartamento que a gente dividia. E a gente resolveu casar. E aí, quando a gente resolveu casar, a gente conversou com elas, né? A gente ia procurar outro lugar, mas aí elas acharam outro apartamento e elas se mudaram, a gente acabou ficando com o apartamento pra gente. A Mari, nessa época, também fazia faculdade. Fazia ela começou publicidade e propaganda. Ela cursou publicidade e propaganda, ficou 4 anos, né? Na 4 universidade. anos. Então, aí a gente, enquanto tava morando junto, a gente teve essa ideia de morar fora do Brasil, porque eu sempre tive essa ideia, né, de morar fora, até eu comecei a correr atrás da documentação que eu precisava para fazer a cidadania italiana, né, porque a minha família já tinha começado a correr atrás da documentação muito antigamente, lá nos anos 2000, mas depois não deu certo, lá eles não seguiram em frente e acabou morrendo essa ideia, e aí eu resgatei essa ideia depois que eu tive vontade de sair do país, né, e aí a gente só estava esperando a Mari terminar a faculdade, né, para ela não interromper o curso, porque ela já estava mais da metade do curso quando a gente decidiu que a gente ia fazer isso, né? E aí ela terminou a faculdade dela, a gente só estava esperando da colação de grau dela pra gente poder viajar. E isso coincidiu bem certo, né, com a pandemia. Com o começo da pandemia lá, né, em 2020, né? 2020, A gente ia viajar em março de 2020 e aí tudo começou a dar lockdown em fevereiro, né? A gente ia, na verdade, no começo de abril, e aí começou o lockdown ali na metade de fevereiro, se eu não me engano. E aí a gente teve que adiar os nossos planos em praticamente 2 anos. A gente vendeu tudo no apartamento que a gente alugava junto, né? A gente vendeu todas as coisas, as nossas coisas já estavam todas em mala, estava tudo prontinho, faltava 15 dias pro embarque. Tava tudo certo. Aí a gente tava ficando na casa da minha cunhada, né, da irmã da Mari, durante uns dias até chegar a data da viagem, né? Só que aí fecharam tudo e não pudemos mais viajar, né? Então aí a gente teve que adiar e só pôde viajar lá em 2022. Depois eu voltei a trabalhar no emprego que eu estava trabalhando, que eu tinha pedido demissão, né? A Mari também, né? Tinha pedido demissão, só que a Mari começou a trabalhar em casa. Fazendo Funko Pop. Ela, durante a pandemia, biscuit. ela ficou fazendo essa parte de artesanato e artes aí. Tava dando muito certo, inclusive, né? Ela tava com bastante cliente já. Ela fez aqueles bonequinhos Funko mesmo. Ela fez mais de 200, eu acho, né? Foi. Vou colocar umas fotos aí pra vocês verem. Quando a gente pôde viajar ali em 2022, a gente praticamente não tinha mais nada, né? A gente teve que voltar a alugar um apartamento, mas a gente pegou um apartamento que já era mobiliado e tudo, já justamente para não ter que comprar tudo de novo. Era uma kitnet pequenininha, só para passar esse restinho de tempo até a gente conseguir viajar, né? A gente ficou morando 1 ano, acho ali, 1 ano e pouco, né? Nesse apartamentozinho pequenininho ali. A gente ficou um tempo com a minha cunhada antes da gente ir para esse apartamentinho pequeno, porque a gente ainda não sabia exatamente quanto tempo ia durar esse lockdown, né? Então, a partir do momento que o pessoal falasse, pode viajar, a gente já estava pronto para ir, né? Só que esse tempo demorou muito, né? Como vocês sabem, a Irlanda ficou fechada durante muito tempo, né? Então,
Então, aí a gente acabou alugando esse apartamentozinho imobiliado, aí ficamos mais um tempo. Eu continuei trabalhando para a empresa que eu trabalhava já há muito tempo, e a Mari começou, né, a trabalhar dessa forma como eu falei. Por que que a gente decidiu sair do Brasil? Então, no meu caso, assim, eu sempre tive vontade de sair do Brasil, assim, para viver uma experiência assim, nova e tudo, e também queria fazer a cidadania italiana também, então de qualquer forma eu teria que ir para a Europa eventualmente para fazer isso, porque na época eu comecei a pesquisar a parte da cidadania por via judicial, né, que é essa que você faz sem precisar sair do Brasil, ela não era muito comum, ela ainda estava meio que começando, né, as agências, as assessorias a trabalharem com isso, então a minha ideia, na verdade, era ir para lá fazer da via administrativa mesmo. Então eu já iria, eventualmente, né? Aí o Elias começou o processo de cidadania dele ainda no Brasil, porque o que a gente pensava? Vamos fazer o intercâmbio, a gente chega lá, você já tá com o processo já meio andado, e aí a sua cidadania vai sair nesse meio tempo que a gente estiver fazendo intercâmbio, e aí eu já posso aplicar depois pro Stamp For quando ficar pronto. Que foi exatamente o que aconteceu, deu certinho. A gente chegou a renovar o curso uma vez, mas assim que o Elias renovou também, já saiu, já ficou pronto a cidadania dele. Logo fui lá e fiquei um tempinho ali na Itália, mas foi bem rápido o meu processo lá e deu tudo certo, né? E aí, assim, da nossa motivação, né? Foi isso que eu falei, né? Para viver uma experiência diferente aí também, um pouco, porque tava um pouco já meio cansado da rotina que tava tendo no Brasil, trabalhando muito, né? Eu trabalhava muitas e muitas horas, assim, eu trabalho com engenharia, né? Com projetos, e assim, lá no Brasil, diferente daqui, a gente trabalha bem mais, né? Para poder ter um conforto um pouquinho maior, você tem que trabalhar bem mais do que trabalha aqui na Irlanda, né? Então, assim, eu já estava bem cansado já daquela rotina de trabalho pesado mesmo, né? Eu consegui juntar bastante dinheiro no tempo que eu trabalhei, né, com isso. Justamente o dinheiro que a gente usou para poder fazer o intercâmbio, né? Porque, assim, nem eu nem a Mari somos de famílias, assim... abastadas, longe disso, tá? O que a gente conseguiu de dinheiro para poder fazer intercâmbio tudo foi realmente trabalhando, assim... Foi trabalhando, guardando, vendendo as coisas. Vendendo o que a gente tinha, do pouco que a gente morava em apartamento alugado, então a gente nem tinha apartamento, por exemplo, para vender. A única coisa que eu tinha de bem era um carro que eu acabei vendendo pro meu pai ainda por um preço meio barato ainda, né? Mas e tudo também bem, o dinheiro que a gente pegou quando saiu do trabalho, né? As rescisões da gente. Teve um pouquinho de dinheiro aí de rescisão. Tudo que a gente conseguiu juntar, tirar dinheiro de algum lugar que a gente pudesse guardar, a gente foi fazendo, gente. Sim, não teve nada assim de... Né, não foi tão fácil, mas também assim, não foi uma coisa demorada, né? A gente se preparou durante... Cara, eu acho 3 anos. Eu acho que desde 2018, mais ou menos, que a gente começou realmente, botou na cabeça essa ideia que a gente ia vir mesmo e começamos a guardar bastante dinheiro mesmo. Pesquisar bastante também. Pesquisar como é que ia funcionar as coisas. A gente chegou a vir pra cá em 2019 pra pesquisar... turismo, mas pra pesquisar a cidade que a gente ia vir, ver qual que era né? Foi em agosto de 2019, a gente fez uma viagem de 9 dias aqui para Irlanda. A gente visitou Dublin, Limerick e Cork e Waterford. A gente ficou 9 dias e é isso aí. A gente acabou optando por Limerick, né? Porque na época Limerick era teoricamente um pouco mais barato do que Cork e Dublin, né? E a gente gostou da cidade, por ser uma cidade mais interior, assim, a gente não queria ficar nessa loucura que é Dublin, né? Só que quando a gente chegou realmente para viajar mesmo em 2022, né, a realidade já estava um pouco diferente. No pós-pandemia, os custos subiram muito em Limerick, né, em comparação com Dublin e Cork, já estava quase a mesma coisa, sabe, em preço de acomodações, né? E no final das contas deu certo porque a gente gostou de Limerick de qualquer forma, né, independente do preço ser bem mais alto de acomodação do que a gente estava imaginando no começo, mas no fim deu tudo certo, né? Por que a gente não tá em Limerick, gente? Que a gente falou que gostou de lá. Porque assim que saiu a cidadania do Elias, né, a gente tava morando lá, eu tava estudando ainda, eu tava trabalhando com tatuagem, lá já tinha uma galera lá que me conhecia. Só que aí o que aconteceu? O Elias pegou a cidadania e já começou a aplicar pra vaga de emprego na área dele aqui, na Irlanda. Porque eu lá em Limerick, eu ainda estava trabalhando pro Brasil. Eu montei um home officezinho lá e continuava trabalhando pro Brasil e ficava convertendo de reais para euro, né? Mas como eu já estava nessa empresa há muito tempo, né? E assim, eu ainda tinha um salário bom, né? Que ainda mesmo convertendo, valia a pena, assim, continuar, né? Mas, de qualquer forma, para poder aplicar pro Stamp For da Mari, eu precisaria de um emprego aqui na Irlanda. Então, assim que saiu a minha cidadania, saiu em dezembro de 2022, saiu a minha cidadania,
cidadania, e aí eu já comecei a entrar em contato com os recrutadores que já tinham me chamado no LinkedIn, mas os recrutadores sempre me chamavam e quando eu falava que eu estava com visto de estudante, eles falavam, então avisa aí quando você não estiver mais precisando de visto, porque as empresas não querem pagar visto de trabalho, enfim. Aí eu entrei em contato com eles quando eu consegui e falei, agora eu não preciso mais de visto, tá? Aí foi bem rápido, eu consegui várias entrevistas, né? E eu acho que foi na, sei lá, terceira empresa que entrou em contato comigo, assim, ou recrutadora, né? Já deu certo. Aí eu vim aqui, fiz uma primeira entrevista online com eles. Só que essa empresa aí que entrou em contato e deu certo, só tem aqui em Dublin. Não tinha em Limerick. Sim, tem algumas empresas de engenharia aqui que eles têm escritórios em várias cidades, mas a Candle, que é essa que eu estou trabalhando agora, eles só tem escritórios em Dublin, né? Então eu tive que me mudar para Dublin, né? Mas valia a pena porque eu precisava justamente do emprego para poder aplicar para o tempo fora da Mari, né? Sim. Para não precisar ficar mais dependendo de visto de estudante. E era na área dele também, né? Sim, Já era algo que ele conhecia, que ele fazia. Aí a gente se mudou pra cá, né, galera? A gente teve sorte que a gente tá no apartamento antigo. A gente veio aqui pra dar os últimos retoques antes de entregar a chave. E aí esse apartamento foi o que chamou a gente pra visita. E aí deu certo. Pouquinho tempo depois, a gente acabou se mudando pra cá. Esse aqui foi a gente aplicou pra muitas vagas, né? Eu só tinha 3 semanas antes de começar a trabalhar, depois que eu fechei o contrato com a empresa, então eu tinha que me mudar de qualquer forma em 3 semanas. Então eu apliquei pra um monte de vagas. A única que chamou a gente pra visitar o apartamento foi esse apartamento aqui. E deu certo, conseguimos pegar, né? Caro, né? Bem caro, porque é aqui no centro de Dublin, né? Gente, o valor aqui era 1.850 euros por mês. Lá em Limerick, no apartamento que a gente tava, a gente pagava 1.200. Então, é uma diferença bem grande, assim. Só que a gente sabia que não ia encontrar aqui no centro, né, de Dublin, algo por menos só pra nós dois. E até porque tava já difícil de chamarem pra visita, então imagina, né? Não deu pra ficar escolhendo. Eu tive que basicamente aceitar o primeiro que apareceu, mesmo que era caro, mas a vantagem também é que ele era perto do trabalho. Eu demorava 15 minutos a pé pra ir pro trabalho, então pra mim também tava bom, né? E ele é bem localizado, né? Ele é do lado aqui da rodoviária, da estação de trem aqui, da Connolly Station, tem ônibus, só que é caro, né? Mas agora voltando um pouquinho, quando a gente chegou como intercambista mesmo, né? No começo lá de 2022... A gente teve uma dificuldade no começo para conseguir achar lugar para morar, porque para casal realmente, pelo menos pela nossa experiência, foi mais difícil de achar vaga para casal, tá? E a gente ainda queria um apartamento sem ter que dividir com outras pessoas, porque a gente queria trazer as nossas gatas logo na sequência, né? Então, assim, gente, quando deu para viajar, a gente já tava com a agência tudo fechado, a gente só adiou. E essa agência que a gente fechou, no pacote estava já acomodação de 2 semanas. A gente sabia que ia ser difícil de encontrar um lugar depois, porque a gente já sabia da situação, né? Porque a gente pesquisou bastante antes. E aí a gente achou que talvez 2 semanas fosse pouco, mas daria. Então foi o que a gente fez. A gente veio pra cá, né? Chegamos em Limerick. Aí a gente morou na acomodação com outros estudantes, né? Outras pessoas. Começamos a procurar apartamento. Aí a gente fez o quê? A gente entrou no Daft, entrava em outros sites de moradia. A gente tentou também ir pessoalmente nas imobiliárias, só que a gente percebeu que não adianta, tá? Pelo menos naquela época. Você chegava em qualquer imobiliária pessoalmente, eles falavam, nossas vagas estão no Daft, olhem no Daft. Não adianta vir aqui para procurar. Aí a gente setou todos os alarmes possíveis no Daft. O Daft, para quem não conhece, é o site aqui que todas as imobiliárias usam para poder colocar as vagas, não só imobiliárias, mas também proprietários privados mesmo, né? Pessoas físicas colocam lá. E aí você consegue botar assim, configurar umas buscas lá por áreas da cidade que você quer, preços, quantidade de quarto, enfim, e botar uns alarmes. Então, cada vez que aparece que é apostada uma vaga ou um apartamento assim, dentro do que você setou lá, você recebe um alarmezinho no celular ou no e-mail. Então, a gente ficava paranoico naquilo lá. Eu ficava com o celular na mão o dia inteiro. Quando batia lá uma notificação, eu já mandava nossos dados já de cara, porque, assim, aqui em questão de, sei lá, 10, 15 minutos que foi postada uma vaga, já tem, sei lá, centenas de pessoas aplicando para vaga. É um negócio absurdo, tá? Isso não tem nada parecido no Brasil, tá? E não é exagero, é assim, coisa de 10 minutos, rápido. Quando você vai ver, já teve 1.000 visualizações, aí dessas 1.000, talvez muitas pessoas centenas já aplicaram, então você tem que ser muito rápido para poder aplicar, porque logo tem algumas que inclusive já tiram o anúncio, eles deixam só alguns minutos e já tiram, porque eles recebem tantas aplicações que não vale a pena deixar lá. A gente ficou nessa loucura de alarme o tempo inteiro, já tinha começado a aula também, né? A gente ficava já tinha começado a aula, ligado. Aí pergunta para um, pergunta para outro, se sabe. Enfim, esse foi o começo, foi bem punk, assim. E o Elias estava trabalhando ainda pro Brasil nessa... Não, nas primeiras semanas eu nem estava trabalhando ainda pro Brasil, porque eu não tinha nem pra onde trabalhar. Os caras que entraram em contato comigo para eu trabalhar, eu falei, cara, eu tô aqui num quarto,
da acomodação estudantil. Tinha espaço? Não tinha espaço, não tinha mesa, não tinha nada, só tinha uma cama, basicamente, um armário, né? Eu falei, eu vou, sei lá, vou tentar trabalhar aqui na cama, mas não era muito ruim. Então, peraí. Aí eu ia na biblioteca da cidade, às vezes de Limerick, lá para tentar trabalhar, só que os horários eram ruins, ela fechava muito mas cedo. Mas quando o pessoal antigo da empresa que ele estava chamou ele para trabalhar, porque na primeira semana ele não estava trabalhando ainda. Não, umas Ou 2 seja, ou 3 gente, semanas. venham preparados com dinheiro, porque vai bastante gasto no começo quando você chega. Enfim. Aí, né, a gente ficou as 2 semanas da acomodação estudantil, não conseguimos achar nada, a gente pediu lá pro pessoal da agência se dava para ficar mais uma semana, dava, eles ainda estavam com uma vaga, a gente estendeu, pagou a mais, estendeu mais uma semana, ficamos mais, então 3 semanas de acomodação estudantil aí. E mesmo assim a gente não achou, a gente até se juntou com outro casal, né, o Alexandre e a Renata, né, que vocês já devem ter visto aqui, saudades. Para ver se a gente conseguia fechar uma casa maior em grupo, né? Mas também muito difícil, a maioria dos proprietários não querem saber de grupo, eles querem alugar para uma família só, para a quantidade menor de pessoas que eles conseguirem, tá? E nessa época, galera, a gente ainda estava sem PPS, a gente estava sem... Não tinha carta de referência, sem não tem visto, emprego. Ainda não estava pronto também, a gente não tinha sido chamados ainda, né, para fazer o visto, então a gente estava sem documentação nenhuma. Esse que é o ruim de alugar, porque muitas das imobiliárias pedem PPS, pedem folhas de pagamento, você tem que comprovar que está trabalhando, enfim... Carta de recomendação de outros landlords, então a gente você não tinha nada. Quando você chega, você não tem nada disso. Aí no final das contas, assim, não conseguimos, né, mais depois dessa semana, e aí a gente já tava ficando meio desesperado, assim, conseguimos achar uma acomodação que uma polonesa, né? Peraí, esse foi o primeiro perrengue da gente, em questão de acomodação. Mas antes da polonesa, a gente ficou sabendo que tinha um convento em Bruff, que é um lugar bem afastado, lá em Limerick. E, tipo assim, não tem ônibus o tempo inteiro. Tem um ônibus de manhã e um ônibus à noite, se eu não me engano. E lá eles estavam alojando pessoas que também não estavam conseguindo. Eles converteram um prédio que era um antigo convento de freiras em como se fosse um hostel enorme. E aí muita gente que não achava acomodação acabava indo pra lá. Só que lá era muito ruim porque basicamente tinha 2 ônibus. Um de manhã e um à noite, sabe? Então não dá pra ficar indo e voltando. Se você tem que ficar indo pra aula de manhã, era muito ruim, sabe? O Elias chegou a mandar mensagem pedindo cama pra gente ir pra lá. Responderam dando ok e tal, só que a gente ainda tava procurando, vamos procurar, continuar procurando. E aí a gente conseguiu o contato dessa polonesa. Eu não lembro como que a gente conseguiu. Mariana, também não lembro. Enfim, a gente conseguiu o contato dessa... Era uma polonesa que estava alugando um quarto durante alguns dias. A gente conseguiu, fechou com ela o que? Uma semana, eu acho, né? Foi uma semana. E a gente foi até lá na casa dela. Só que a situação dessa polonesa era complicada porque, assim... Essa casa, o filho dela alugava essa casa, só que o proprietário da casa, ele pediu a casa de volta porque ele iria vender. Então esse rapaz aí, que era o filho dela, tinha que deixar a casa em alguns dias. Então, nesses últimos dias que ele estava morando lá, ele decidiu alugar um quarto que ele tinha vago lá. Um quarto e a sala. Tinha uma sala que eles converteram num quarto, botaram uns colchões lá. Aí ele converteu isso daí e começou a alugar para ver se ele ganhava uma graninha ainda antes de sair, né, do apartamento, né, da casa, né? E a gente ficou lá 2 ou 3 dias, acho que a gente ficou lá. No final de semana. E ela tava, essa polonesa, ela era muito esquisita, ela tava muito apavorada, porque foi bem na época que começou a guerra da Ucrânia. E ela tava muito, muito paranoica com isso, achando que ia ter uma crise gigantesca e que ia vir fome. Nossa, ela tava assim... Gente, pra vocês terem noção, na noite que a gente conheceu ela, que ela veio com esses papos aí de guerra e não sei o quê, ela falou assim, e daqui a pouco a gente vai ficar sem ter o que comer e vocês vão ser as primeiras coisas que eu vou comer quando não tiver mais comida. Eu vou comer vocês. Eu vou comer vocês, ela falou pra gente. A gente olhou, tá bom. Ela tava muito apavorada porque tá vindo muitos ucranianos, refugiados, e não vai ter emprego, e não vai ter casa pra ninguém. E, nossa, ela tava totalmente fora, assim. Ela não morava lá, tá? Só que ela tava organizando lá pro filho dela esse esquema de ficar alugando os quartos, né? O filho dela tava lá ainda. Então, a gente ficou lá, acho que 2 ou 3 dias, e aí a gente conseguiu uma visita nesse apartamento que a gente conseguiu pegar lá no centro. Só que esse apartamento a gente chegou pra visitar... E era o seguinte, a gente e mais umas 20 pessoas, né? Todos ao mesmo tempo visitando o apartamento. Era um chinês que era proprietário lá de um predinho, ele tinha vários apartamentos desse prédio, bem no centro da cidade. E aí você chegava lá e assim, ele tinha uma folha de papel lá com uma caneta, e aí você botava suas informações lá e ele meio que fez um leilão, tá ligado?
você tinha que botar lá assim, se você aceitava pagar mais ou se você aceitava pagar Quanto várias você parcelas podia. antecipadas, quanto que você podia pagar, sabe? Foi um negócio bem, bem assim. Pra vocês terem noção, o aluguel lá era pra ser 1.100 euros. Era o que tava anunciado no Daft, quando a gente aplicou. E aí a gente foi, aí tava lá a galera, a gente pegou a nossa folha, escreveu, eu sou engenheiro e tal, blá blá. E aí o Elias falou assim, posso adiantar 4 meses, foi que você botou, né? Com muita dor no coração, 4 meses de aluguel. Botei lá, Porque eu falei assim, Elias, como aqui é por proprietário, né, imobiliária, provavelmente ele vai querer isso aqui, né? A Mari gostou porque, tipo, era um apartamento sozinho, assim, dava pra trazer as gatas, né? Exatamente. Enfim, aí o que aconteceu? Aí a gente saiu e o Elias tinha esquecido de deixar o telefone. E eu tinha certeza que ele não ia entrar em e-mail pra mandar e-mail. Ele ia pegar e ligar pra pessoa. Enfim, a gente voltou, o Elias colocou o telefone e ainda tentou falar com ele de novo. Mas enfim, a gente foi embora. Aí o que aconteceu? A gente tava na escola e ele ligou pro Elias. Ele ligou pro Elias e falou assim, olha, eu tô te ligando, né, porque pra te oferecer e tal, só que é o seguinte, uma pessoa me ofereceu pra pagar 1.200 por mês, então o aluguel agora é 1.200. Sim. Aí ele me ligou, ele falou isso daí no meio da aula, eu tive que sair, eu tava no meio da aula, eu saí, né? E aí ele me falou, você vai querer? Agora é 1.200 e tem que ser, você botou ali que você ia poder adiantar, foi até mais de 4, né? Porque teve foi depósito, 4 ou 5 né? meses. Enfim, foram várias parcelas. Aí eu falei, cara, então, pá. Aí ele assim, porque eu tô ligando pra você porque na verdade teve um outro que ofereceu pra pagar 1 ano antecipado. Só que eu liguei pra ele e ele não me atendeu. Então você é o segundo que eu tô ligando. Então se você já não quiser, também já avisa que eu já vou ligar pra outro. Eu falei, cara... Aí eu falei com a Mari rapidinho. Falei, e aí, Mari? A Mari, pega. Pega, porque a gente ia pra Bruff. A gente tava lá na polonesa lá, né, cara? Tava não queria ser comida. Aí eu falei pra ele, tudo bem, fechei. Só que fechei com muito medo de tomar um golpe, porque assim... Sim. Era dinheiro na mão, nem era transferência bancária. Ele não aceitava transferência, porque depois eu fui saber que ele não tinha o imóvel registrado lá na RTB, e, enfim, ele fazia as coisas tudo frias, sabe? Ele é um empreiteiro lá em Limerick e, sei lá... E o prédio era todo dele aí, ali, enfim. Enfim, aí eu tive que pagar ele, né? Cheguei lá pra pagar, aí ele falou, tá, beleza, então quanto que você consegue me adiantar hoje, quando eu fui pegar a chave com ele? Aí eu tinha mais dinheiro, eu levei dinheiro em espécie, né? Até não é muito indicado levar dinheiro em espécie, mas eu levei porque eu tinha sacado na época da pandemia, no desespero lá que fecharam os bancos, né? Então eu tinha dinheiro guardado. Aí eu falei pra ele, eu não queria, né, depositar a grana que eu tinha pra ele, eu falei, cara, hoje eu consigo te arrumar 500, mas amanhã eu já te pago o resto. Ele falou, beleza. Ele aceitou os 500 e me entregou a chave. Eu tava com muito medo, porque eu não queria entregar dinheiro pra ele sem pegar a chave, né? E eu segurando a chave, assim, quando ele colocou a chave na mesa, eu peguei a chave e fiquei segurando, com medo. E aí ele ainda falou... Ele olhou e falou assim, calma. Ele viu que a gente tava desconfiado, assim, aí ele falou assim, não, mas todo mundo me conhece aqui, eu sou empreiteiro, eu tô direto aqui, não sei o quê, pode ficar tranquilo. Eu falei, beleza. Aí paguei os 500 pra ele, mas eu tinha mais, né? E aí a gente pegou as chaves e se mudou no mesmo dia, na mesma noite, né? A gente tirou as coisas lá da casa da polonesa, pegamos um táxi, botamos nossas malas lá e viemos no mesmo dia, justamente para não correr o risco, assim, de, sei lá, o cara trocar uma fechadura. A gente tava bem paranoico também, porque tinha muito golpe, tá rolando. Ainda tem, né? Mas na época também tinha bastante golpe de acomodação. E a gente era recém-chegados também, né, e gente? aí a gente pensou assim, vamos mudar agora, porque se ele quiser ir lá trocar a fechadura depois, ele vai ter que tirar a gente lá de dentro, né? Porque a gente já vai estar lá, né? Beleza, aí a gente se mudou, mas não tinha nada de mais mesmo, era sério, né? No dia seguinte eu paguei o restante do dinheiro para ele, então a gente ficou praticamente zerado de grana, porque foram... Eu acho que foram 5, eu adiantei 4 meses de aluguel para ele e mais o depósito. Ele ainda cobrou um depósito ainda. Então foram 5 aluguéis pagos quando a gente entrou no apartamento. Foi quase 6 mil euros. Foi dinheiro pra caramba, então venham preparados mais uma vez. Foi praticamente todo o dinheiro que a gente trouxe em espécie, eu acho que foi aí. Deixa eu fazer só uma observação sobre essa parte de dinheiro, porque é importante trazer dinheiro com vocês. Esse apartamento novo que a gente se mudou agora... O Elias pagou o depósito, lá é 1.400 euros. E ainda já pediram para adiantar um aluguel. Ou seja, se não tivesse dinheiro, imagina, a gente ia perder o apartamento. A gente teve que pagar o primeiro aluguel e pagar o depósito, que é o padrão. É o padrão, sim, antecipado. Quando você entra, você paga já o aluguel e paga mais o depósito, que é como se fosse o calção, né? A garantia, né? E, além disso, tá? Nesse apartamento que a gente tá aqui agora, que era o anterior, né, que a gente tava morando, a gente avisou... com uma certa antecedência que a gente ia sair, só que é o seguinte, né? Quando você passa mais de um ano aqui alugando um apartamento, o período de antecedência que você precisa avisar que você vai sair, ele passa a ser de 42 dias, se eu não me engano. Antes é 30, né?
E a gente falou com 20 e poucos dias. Então o cara falou o seguinte, ele falou, ó, eu vou falar com o proprietário, ver se ele aceita 30, mas na verdade seria 42. Então assim, teoricamente eu teria que ficar pagando ainda mais de 20 e poucos dias ainda desse apartamento aqui, antes de me mudar. Só que eu não tenho como chegar para esse apartamento novo e falar, ó, dá uma segurada aí, eu só vou entrar daqui a 20 dias. Eles não aceitam, a entrada é imediata, basicamente, tá? No máximo que eles seguram, às vezes é uma semana. Ou seja, ele teve que pagar aluguel lá no apartamento. Sim. E pagou aqui também. Nesse momento, agora, eu estou pagando 2 aluguéis, tá? Proporcionais, ok? Não é o mês inteiro, mas estou pagando. A gente teria, gente, até dia 7 de abril agora, para poder sair desocupar. Eu paguei, o aluguel que a gente pagou desse mês, desse apartamento que a gente saiu, é até o dia 7 de abril. Então, né? E já tive que pagar o anterior lá no outro apartamento novo, né? Então, gente, porque não dá tempo de segurar outro apartamento para você, porque você tem que dar o aviso. E também não tem como, tipo assim... Porque aqui é muito difícil de você conseguir uma visita. Então, imagina, se você consegue uma visita amanhã, você vai. E aí se fala assim, olha... Pode já entrar aqui, ó. Já tá liberado aqui pra você. Você vai falar o quê? Segura aí pra mim até dar 40 dias? Eles não seguram, tá, gente? É entrada imediata e é isso aí. Então, gente, ó, venham preparado. Venham porque... E outra, quando você for se mudar, né? Como a gente agora, achei um lugar melhor, pá. Saiba que você vai desembolsar uma grana nessa brincadeira de ficar mudando de apartamento também. Assim, quem vai vir como estudante, né, que aí realmente não precisa alugar um apartamento inteiro e tudo é vagas, né? É um pouco mais flexível. Então, tipo, achei uma vaga, conversei com o pessoal, aí eu combino uma data para sair, beleza, é mais flexível. Mas, assim, quando envolve imobiliária ou aluguel mesmo, assim, com proprietário, aí as regras são mais complicadas, tá? E a documentação que é exigida também, é tudo isso que eu falei. Eles pediram pra gente, nesse apartamento novo, tanto nesse aqui quanto no outro, foram os mesmos documentos, tá? Vou dizer aqui que eles pediram, foi... Carta de recomendação... Sim, carta de recomendação do landlord anterior, tá? Então a gente tinha de 2, tinha do chinês lá de Limerick e tinha desse aqui agora, né? Então a gente já tinha 2 cartas de referência. Então foi ótimo. Folhas de pagamento, contrato de emprego, PPS, passaporte, extrato da conta bancária, mostrando que você tem dinheiro lá. Então, assim, gente... A gente deu muita sorte do nosso primeiro landlord ter sido... Privado, justamente porque ele não pediu todas essas coisas da gente. Ele não pediu, ele só pediu um monte de dinheiro adiantado, né? Ele pediu um monte de dinheiro adiantado, que foi uma facada, mas também a gente ficou uns meses sem Só que tem pagar, uma né? desvantagem grande em alugar desse jeito frio, que nem a gente alugou com ele, é o seguinte, não tinha registro nenhum, tá, gente? Então, assim, eu pagava ele todo mês, ele ia vir lá, ele vinha lá no apartamento e recebia em dinheiro. Ele não aceitava transferência bancária. Então, eu não conseguia nem usar, assim... Se eu precisasse, por exemplo, de algum comprovante que eu tô pagando aluguel para poder mostrar para alguém, não conseguia. Não tinha. E tipo, o Stamp 4, né? Quando você vai aplicar para o Stamp 4, você precisa de umas certas comprovações, né? De pagamento de aluguel, se não me engano, esse tipo de coisa. Eu não poderia usar ali, eu não conseguiria usar aquele endereço provavelmente para fazer a aplicação do Stamp 4. Então, quem já vai pensando em fazer a aplicação do Stamp 4 para o cônjuge, tá? Toma cuidado, tenta priorizar, né? Esses proprietários já são mais sérios ou, lógico, imobiliário. Agora... outra coisa, gente, os apartamentos deles não estavam registrados no RTB. E aí, aqui você recebe uma parte de volta do dinheiro dos aluguéis no seu imposto, né? Não é uma parte do aluguel, você recebe um bônus assim que você consegue abater do seu imposto de renda que você tem que fazer a declaração todo ano, né? Então, se você aluga, você tem um crédito extra lá que você consegue usar para pagar um pouco menos de imposto. Porém, tem que estar registrado no RTB, senão se não você tiver, não tem como cadastrar lá. Você precisa do número do cadastro para poder, né, colocar lá, registrar no site do Revenue, né, que é a Receita Federal daqui. Então... Uma coisa engraçada, gente, é que quando a gente veio para esse apartamento aqui que a gente tá, precisava da carta de referência do landlord. Tem e isso. O chinês, assim, o cara mal falava inglês direito com a gente, né? Aí o que aconteceu? O Elias não ia pedir pra ele uma carta de referência porque ele ia sacar que a gente ia mudar, né? Como assim, não tava certo que a gente ia pegar esse apartamento aqui, eu não queria avisar ele antes de já estar tudo certo, porque assim, ele poderia arrumar outra pessoa e aí se não desse certo aqui, eu ia perder um apartamento lá em Limerick, não tinha como fazer isso, E aí vai pra onde, né? Com gato, a gente já tava com as gatas em casa. Isso foi outro perrengue, mas enfim. Aí, o que aconteceu? Eu mesmo escrevi uma carta de referência lá, botei o nome dele, eu não botei a assinatura dele nem nada, botei o nome e o contato dele, né? Mas eu não botei nada assim demais, só botei as informações bem básicas, assim, né? Que a gente pagava o aluguel certinho, blá, 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 e mandei pra imobiliária. A imobiliária daqui de Dublin... Ligou pra ele.
Ligou pra ele, confirmando as informações, ele foi lá, ele ficou surpreso, confuso, mas ele assim, não avacalhou comigo. Ele não falou que era mentira, ele falou, ele confirmou as informações, não, é isso aí mesmo, eles moram aqui comigo no meu apartamento, eles pagam certinho, tá tudo certo, ok. Mas depois, quando eu fui lá falar com ele que a gente ia sair, né, aí ele falou, então, vocês estão saindo e aí uma imobiliária me ligou, eu não tô sabendo de nada. Eu falei, então, é que eu não tinha certeza que ia fechar e não sei o que. Eu falei, eu só fiz essa carta aí. Ah, aliás, o cara da imobiliária daqui de Dublin falou, então, ele disse que... Ele ligou pra Elias perguntando. Não, ele falou assim, ele disse pra mim que ele não escreveu a carta e não sei o que, mas que ele pediu pra eu ler pra ele, que aí ele ia confirmar se as informações estavam corretas. Aí eu expliquei pro cara de Dublin, eu falei, então, cara, é que esse cara é chinês... Ele é muito ruim a comunicação dele em inglês, então, assim, só para facilitar, eu mesmo botei as informações dele, mas, assim, não inventei nada. Ele falou, não, eu sei, ele confirmou tudo que você falou, tá certo, sim, mas é que ele só ficou surpreso. Eu falei, então, cara, é que é muito ruim a comunicação dele, então eu quis facilitar para vocês e para ele também. Aí ele falou, não, tudo bem, entendi. Não, e ele falou, não, realmente, o inglês dele é ele falou, inclusive foi muito ruim eu me comunicar com ele. Ele falou, eu falei, pois é, por isso que eu fiz a carta, sabe? Mas deu tudo certo no final deu tudo certo, ele só ficou com metade do nosso depósito, né, o chinês, né? Porque a gente deixou o apartamento perfeito, melhor do que quando a gente recebeu. Bem melhor, só né? que, eu vou colocar a imagem, eu fiz uma pintura na parede. Ele falou que esse foi o problema, tá? Não foi esse. Não foi isso, ele não queria devolver o depósito, né, gente? Não, foi porque também a gente não avisou com 30 dias, a gente avisou com uns 20 dias, enfim, então ele... Teve várias desculpas, né? Mas ele me chamou de louca porque eu fiz uma pintura na parede, ficou maravilhosa, eu acho. Porque esse apartamento, quando a gente pegou, gente, ele tava muito ruim, assim. Tava sujo, fedido Ele tava a sujo, cigarro. ele fedia muito a cigarro, sabe? Tava horrível. A gente foi... Nossa, tava muito sujo. A gente foi melhorando ele conforme a gente foi morando lá, a gente foi arrumando uma coisinha outra aqui, Gente, eu fiz uma reforma, eu pintei um armário do quarto, olha só. A Mari trocou os puxadores do armário. Puxadores, comprei móveis novos ali pro banheiro, que é enorme lá. Muito bom aquele banheiro. E aí eu comprei um móvel, um armário. A gente deixou uma mesa de escritório, uma cadeira de escritório, um armário na sala. A gente trocou o sofá da sala. Mas aí veio o segundo perrengue, galera. A gente trocou o sofá da sala porque a Amelie destruiu o sofá. A Amelie destruiu o sofá. Que tava lá antes. Então, assim, o segundo perrengue que a gente tem pra contar é... Nós trouxemos as gatas e a Amelie... Nós pegamos adotada, né? A gente pegou ela num... Ela é irlandesa, né? Ela é irlandesa. A Amelie é de Limerick mesmo. E a gente não sabia como era ter um coelhinho até então em casa, né, gente? Ela começou a destruir o sofá primeiro por dentro. Ela se enfiava embaixo do sofá e começava a destruir ele todinho por dentro. E depois ela descobriu que era gostoso comer o encosto dele. Aí ela rasgou todinho o sofá e não tinha como arrumar. O que vamos fazer? Vamos comprar um sofá novo. Aí teve o perrengue de tirar o sofá enorme que tinha lá na sala pra descer ele. Foi uma desgraça, porque teve que desmontar ele. Eu tive que contratar um pessoal pra levar embora, porque aqui você você joga em qualquer lugar, assim, numa caçamba, alguma coisa. Tem que contratar o pessoal pra tirar de lá e levar no local correto. Aí a gente achou num brechó um sofá de couro bonito pra caramba lá, a gente colocou lá no lugar. 80 euros, gente. Bem barato, a gente não acreditou, achou. Porque a gente tava achando que ia morrer com pelo menos uns 400 euros no sofá. Porque o sofá era reclinável, de 3 era assentos, muito bom, era bem grande o sofá, né? Era bem parecido com o que tava antes, porém ele era de couro. E aí, quando a gente achou ele lá no lugar que ele tava, aí eu olhei pra ele e falei assim, esse é muito parecido, é muito bom, só que deve estar muito caro, vamos perguntar o preço. O cara chegou pra gente e falou... Aí ele começou a dar as desculpas falando... porque ele tá meio assim, não sei o quê. Então o preço dele é... Aí ele falou 80. Quando ele falou, eu achei que era 800. Eu falei, não, tá muito caro. Aí eu falei, será que a gente entendeu certo? Aí eu confirmei. Era 80. É isso aí. O landlord lá em Limerick não sabia que a gente tinha pet, tá, gente? Quando a gente trouxe as gatas, a gente escondia. A gente não recomenda, porque é muito perrengue. Só que, assim, a gente não recomenda, só que ao mesmo tempo é o seguinte, eu acho que não tem como evitar, sabe? Eu é acho o que deu pra fazer, né? Não tem. Se você vier com bicho pra cá, vai ter muita sorte se a imobiliária ou alguém aceitar. Então, o que a gente diz é, como a gente falou naquele último vídeo ali, não deixem pra falar só quando for fechar o contrato que você tem, né? Se você falar. E, né, se você tiver no desespero mesmo, assim, nem fala, sabe? Dá um jeito de esconder, corre o risco mesmo, mas nem fala. Porque a gente falou porque, assim, tipo, se não desse certo esse apartamento que a gente pegou agora, a gente tava aqui e tava de boa. A gente tem garantido o nosso, o contrato tava tudo certo, tá tudo certo. Só que lá, como a gente tava meio no desespero, a gente pensou, a gente não vai falar. Não, lá não podia. E aí, o que acontece? Ele ia todo mês receber o aluguel lá. Mas eu não deixava ele entrar no apartamento. Aí, a gente recebia ele ou lá fora, lá
na porta, em qualquer outro lugar que não fosse no apartamento, né, gente? E ele nunca foi lá fazer vistoria, Ele tá? nunca foi lá fazer vistoria, ele nunca entrou lá. Apesar dele estar sempre por lá, porque ele fazia umas reformas do lado de fora, Sim. ele não chegou a entrar lá pra olhar nada, né? Ele não estava muito preocupado, o negócio dele era receber. Se ele tivesse recebendo, tava tudo certo. Agora, a imobiliária faz vistoria. Tem imobiliárias que fazem uma vez por ano, tem outros que fazem a cada 6 meses, como essa que a gente tá aqui. Então tem esse estresse de tirar o bicho, sabe? Esconder, é um saco, mas não tem o que fazer muito, tá? Então... Acho que de perrengue que a gente passou aqui... Acho que de perrengue foi mais esse do início. Foram os 2 primeiros meses, assim, gente, 2 até 3 meses, cara, é complicado. Então, depois vai melhorando, né? A hora que você vai... Depois que você consegue a acomodação fixa, fica muito bom, assim, você vai... Depois que você consegue acomodação, respirar. Depois que você consegue tirar os documentos certinho, aí começa a deslanchar. Só que na época que a gente foi lá pra Limerick, ainda não tava tendo aquela demora toda para tirar o IRP, né? O visto, né? Hoje em dia dizem que tá demorando bastante. O visto, assim, ele não atrapalha tanto em alguns casos. Depende do tipo de emprego, eles não vão pedir que você já esteja com o visto, tá? Você tem que estar com o PPS. Ou, né, pelo menos, o ideal, na verdade, é a empresa te dar a carta para você aplicar para o PPS. Mas tem algumas empresas que os caras eles não querem saber, eles já querem, tem PPS? Não tem. Não tem, então não vou te contratar. É meio burrice, né? Porque para poder tirar o PPS, você precisa da carta do empregador, né? Mas tem emprego que não aceita. E algumas empresas, quando são maiores, eles exigem que a pessoa esteja com visto. Por exemplo, a Mari trabalhava trabalhava na Sodexo, lá em Limerick, e eles pediam visto. Porque os clientes dele eram, por exemplo, o Johnson & Johnson, que a Mari trabalhava lá, que é uma empresa enorme, né? Então, eles exigem que a pessoa esteja com o visto válido, tá? Eles checam a cada quanto tempo eles olhavam lá. A validade, né? Depende da validade do visto. Eles tinham lá, eles registravam a validade e ela não poderia, mesmo que ela tivesse em processo de renovação de visto, ela não poderia trabalhar. Eu fiquei uma semana parada, gente, por causa do meu visto, quando eu tive que renovar, e aí deu um atraso, porque a escola, a data de começar é quando você vai lá e pode renovar, e aí demorou mais tempo, enfim. Eu fiquei uma semana sem poder trabalhar porque o meu visto tinha vencido. Quando eu comecei a trabalhar lá, eles não me pediram o PPS, justamente porque eu era nova, tinha acabado de chegar, e aí eles me deram a carta para fazer o PPS. Aqui é o normal, tá, gente? Que mas tem exceções, tem empresas mas o visto eu precisava estar com ele válido. Então, isso eles pegavam bem no pé. Mas assim, se você for trabalhar em restaurante, bar, café, esse tipo de coisa, normalmente eles não pedem nada de visto, tá, gente? Mas, né, saibam que é importante também. Então, assim, até resolver essa primeira documentação, conseguir uma acomodação fixa, que você possa tirar suas roupas dentro das malas... Cara, é bastante pressão, assim, psicológica, tudo. Eu lembro que eu tava extremamente paranoico com essa parte dos alertas do Daft, cara, eu ficava... Nossa, depois que eu consegui desativar os alertas do Daft, eu desinstalei o aplicativo do celular, cara, aí eu tirei um peso das minhas costas, mas os primeiros meses foi bem complicado, tá? Bem complicado mesmo, ainda mais que a gente teve que adiantar todos aqueles meses de aluguel também, então a gente ficou naquela, meu Deus, e agora, né? Toda a reserva que a gente tinha já foi no primeiro mês. A gente conseguiu a casa no 30º dia, né? Que a gente conseguiu a casa ali, o apartamento com o chinês, no 30º dia que a gente tava em Limerick. Gente, eu tava já assim, meu Deus, eu vou morar no convento. E o pessoal ainda veio com umas historinhas, falando que o lugar era assombrado à noite, que não sei o quê. Gente, eu não lembro disso aqui. Eu lembro, na minha sala, né, na escola, o pessoal falava isso. Porque esse negócio de Bruff era já bem conhecido, né? Porque quem não conseguia acomodação ia pra lá. Mas tinha tanta gente lá que não tem nem espaço pra botar fantasma lá dentro. Nossa, era cheio aquele lugar lá. Enfim, gente, esses foram os perrengues principais que a gente passou. Depois disso, depois que a gente já tava com os bichos, que também foi outro perrengue, né, pra ir buscar e não sei o quê, aí foi tranquilo depois. Foi começando a melhorar ali depois do 2º, 3º mês, foi começando a melhorar a vida. Aí a gente conseguiu aproveitar um pouco mais também o curso de inglês, né? Dá pra ficar mais de boa na aula, prestar mais atenção. Passear mais, fazer mais amizades, porque no início a gente tava só na loucura de conseguir casa, né? Isso que a gente nem tava muito na loucura de conseguir emprego, porque eu logo já voltei a trabalhar em home office, então já dava pra... Pelo menos pagar o aluguel eu já conseguia, né? A Mari conseguiu emprego também, não demorou muito, né? Assim que saiu o meu visto, acho que foi uns 2 meses pra sair o meu visto, eu já consegui emprego já na Johnson & Johnson, lá na Sodexo, né? E tem gente que acaba demorando mais pra conseguir emprego, então aí passa mais perrengue, né? Eu, assim, em questão de emprego, eu tive muita sorte, assim, desde que eu cheguei, porque foi muito rápido. Quando eu apliquei pras vagas, né, como cleaner... Eu tava até olhando o meu currículo, que teve um rapaz que perguntou o que eu tinha colocado, e não cheguei a colocar nada de trabalho anterior como cleaner, eu coloquei só a minha experiência no Brasil, que não tinha nada a ver.
Mas E mesmo assim me chamaram. Esse tipo de vaga para cleaner, kitchen porter, esse tipo de coisa, normalmente os caras não estão muito preocupados com experiência. Eles estão preocupados se eles botam a pessoa para trabalhar. Se eles veem que ela trabalha bem, beleza, ok, ficou. Mas o que eu quero dizer não demorou, tipo, foi muito rápido, assim, desde a aplicação, acho que na mesma semana já me ligaram para marcar entrevista, e foi tranquilo. E aqui, em Dublin, foi a mesma coisa, quando eu apliquei para SOS, assim que saiu o meu Stamp 4, eu lembro que sexta-feira eu já apliquei, segunda-feira já me ligaram, e aí pra fazer a entrevista na terça-feira e quinta-feira eu já comecei a trabalhar. Foi muito rápido. Foi. Então eu tive muita sorte, assim, nos 2 empregos. Mas aí também, quando ela conseguiu esse segundo emprego ali, aqui em Dublin, né? O emprego dela em Dublin, também ela já estava com o Stamp fora, então não tinha aquele problema de trabalhar 20 horas semanais. Não, aqui eu já trabalho Ela tinha tem um inglês básico, assim, também, né? Ela consegue entender tudo, falar um pouco a Mari, ela consegue falar, eu mas, falo, né? gente, eu me faço entender. Sim, ela consegue. Então, assim, se você vem aqui também zerado de inglês com visto de estudante, vai ser mais difícil para você, tá? Então, sempre considere quando a gente fala da nossa experiência, lembrem das informações que a gente está passando aqui, né? A Mari já estava com esse visto, né? Ou quando a gente chegou, né? Quando a gente chegou aqui, a Mari já tinha um certo nível de inglês, eu não precisei procurar trabalho aqui porque eu fiquei trabalhando pro Brasil, então, assim, teve umas facilidades que não vai ter para todo mundo, né, gente? Cada um vem numa situação diferente, né? Então, se você vier sem inglês nenhum com visto de estudante, você provavelmente vai passar um pouco mais de dificuldade. Sempre quando você vê o vídeo de alguém aqui, tem vários canais aqui no YouTube falando, né, de gente aqui na Irlanda, sempre procura entender qual é o contexto da pessoa, porque as pessoas vêm para cá num contextos diferentes. Por exemplo, eu vim aqui para Dublin, depois que eu consegui a cidadania, eu consegui um emprego em engenharia muito rápido, mas lembrem-se o seguinte, eu sou um engenheiro formado em 2011, se eu não me engano, 2010 eu me formei. E eu já trabalho, né, nessa área que eu trabalho há praticamente 10 anos. Então, assim, eu tenho muita experiência, meu inglês já é um inglês avançado, né? Eu já estava no nível C1, né? Cidadania, então não precisa de visto. Então, assim, se você é um engenheiro, também pensa em vir para cá, acha que vai ser fácil de conseguir, tomara que seja, mas se não conseguir, não fique também se cobrando muito, né? Tipo, como é que o Elias ali conseguiu e tá falando que foi de boa e comigo tá sendo difícil? Lembrem-se dos contextos, né, gente? Eu já tenho muita experiência. Se você é um engenheiro recém-formado no Brasil, talvez seja um pouco mais difícil para você no começo. Se o seu inglês não for avançado, também, o inglês conta muito. Então, sempre lembre no contexto, né, das pessoas que estão apresentando experiência para vocês, para não ficar também frustrado ou ficar se cobrando demais. Pô, será que eu sou ruim porque todo mundo consegue, eu não consigo? Não. Vejam, né, os contextos. É muito importante, tá, gente? E lembre-se, né, gente, começo, vida nova em outro país ainda por cima, não vai ser extremamente fácil, né? Vai ter os seus perrengues, até você se estabilizar ali, começar a trabalhar de verdade, ter os documentos, vai demorar um tempinho. Você pode receber vários nãos e tudo, você vai continuando. No começo é difícil, o primeiro mês é ruim, você vai passar estresse pra caramba. Mas uma coisa que a gente fala sempre é o seguinte, isso vai melhorando, tá? Aqui, né, na Irlanda ou qualquer país, se for imigrar, né, ou se for fazer um intercâmbio, é passo a passo, é uma escadinha. Primeiro você vai resolvendo uma coisa, depois você resolve outra. Dali um tempo que passou, você vai ver que você já está numa situaçãozinha legal, bem melhor do que quando você chegou. Mas as coisas não acontecem da noite pro dia, tá? Então tem que ter uma certa paciência, uma resistência aqui, uma resiliência para poder, né, aguentar, né? E façam uma amizade, assim, vem como estudante de intercâmbio, façam uma amizade na sala de vocês, isso ajuda também a distrair, sabe? Conversar com pessoas, aí você tem contatos não também. Não só isso, contato para conseguir emprego, para conseguir acomodação. Não fujam de brasileiros quando você chegar aqui, tá? Tem gente que vem, eu não quero me falar com brasileiro. Cara, quem vai te ajudar vão ser a galera que tá na escola com você, que vão ser brasileiros, vão ser os latino-americanos, tem aqui, sei lá, chilenos, que tem muito aqui também, né? É essa galera que vai te ajudar, tá? Não vai achando que você vai fazer amizade com um irlandês quando você chegar aqui, a menos que você more com a pessoa, mas dificilmente, tá? Você vai ter esse tipo de relacionamento quando você chegou. Então, tentem fazer o maior ciclo possível de amizade que vocês puderem, até pra ficar mais leve, né? Sim, vão avisando, né, galera? Estão procurando casa, estão procurando emprego. Vão conhecendo aí, vão falando. Exatamente. Quando eu comecei a conseguir o emprego na Sodexo, eu lembro que o meu chefe, na época, pediu pra mim se eu conhecia outra pessoa pra indicar também pra essa vaga, né? Porque eram 2 vagas que ele tinha lá de cleaner. E aí, o que eu fiz? Eu indiquei a menina que estudava comigo. Sim, a Dayana, que apareceu em um dos vídeos aqui. E hoje, ela ainda trabalha lá, porque ela mora em Limerick e trabalha lá na Sodexo. Aqui, como no Brasil também, a indicação é muito importante, tá, gente? A galera, quando tá contratando, primeiro eles vão chegar num funcionário que eles gostam e falar, você não conhece alguém aí que
que está precisando de um emprego aí para vir trabalhar aqui, eles sempre vão falar para os funcionários primeiro antes de jogar, por exemplo, no Indeed ou, sei lá, no LinkedIn, alguma coisa assim. Eles vão primeiro nos funcionários que eles gostam, ver se eles têm alguma indicação. Inclusive na empresa que eu trabalho, a Candle, que é uma multinacional e tudo mais, mesmo assim, eles têm um esquema de indicação lá. Se você indicar alguém para trabalhar lá e der certo, a pessoa for contratada, você ainda ganha um bônus. Até nas empresas grandes tem esse esquema de indicação, né? De QI. De referral, acho que é referral, não sei. Alguma coisa assim. Enfim, gente, acho que da nossa história faltou alguma coisa? Eu acho que se tiverem mais alguma dúvida, perguntem aí, gente. Como estamos hoje, gente? Hoje a gente tá morando em outro apartamento. A gente mostrou pra vocês ali no Diário de Mudança. Um preço agora que eu tô satisfeito, né? Um preço bom lá. Sim, 450 euros mais barato do que aqui. Um apartamento bem maior, assim, né? Agora é mais espaçoso, né? Ficou um pouco mais longe pro Elias, aqui do centro, né? Tranquilo. Porém, ele pode trabalhar em casa, ele tá montando o office dele lá em casa pra trabalhar alguns dias. Eu posso trabalhar em, trabalho híbrido, né? Alguns dias em casa, alguns no escritório, então eu vou me adaptar a isso. E ficou perto do meu trabalho também, pra mim tá bem mais perto, que é mais ao sul ali, né? O que a gente vê também conversando com outras pessoas é que a galera começa a ficar assim mais tranquilona, mesmo aproveitando bastante, começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, vai sobrando, depois de 1 ano e meio, 2 aqui na Irlanda, tá? Antes disso, resolvendo problema, se adaptando, saindo de uma vaga ruim, às vezes, né, numa acomodação ruim para uma acomodação melhor, conseguindo mais horas no emprego, às vezes a pessoa chega aqui trabalhando menos horas, ela vai conseguindo ao longo do tempo mais horas, tá? Uhum. Então o negócio vai se resolvendo, mas tem que ter paciência. Essa é a mensagem desse vídeo aí, tá, gente? Gente. A gente já tem 2 anos aqui na Irlanda. A gente tá gostando bastante. Hoje em dia a gente tá mais tranquilo, né? Em relação a tudo ali. Em questão agora de objetivo, né? Agora a gente já tá tranquilo com relação a esse aluguel, né? Do apartamento. Agora a gente conseguiu um valor legal. E talvez o próximo passo nosso seja o quê? Talvez a gente tem que continuar nossas viagens, né? Que a gente tem muito lugar para conhecer, que a gente quer conhecer, né? Agora vamos focar mais nisso. Lógico, guardando dinheiro também para quem sabe aí mais para frente a gente compra um carro, talvez aqui, mostra para vocês como é que funciona aí para comprar carro aqui. Uma casa no futuro. A casa tem que ser bem no futuro, né? Porque aqui é caro pra caramba, mas enfim, tem que ver. Mas quem sabe, né, gente? E o que eu penso também pro futuro, quem sabe, é conseguir a minha cidadania, né? A cidadania irlandesa, ou a italiana, dependendo, né? Se eu começar a fazer italiano. Porque eu preciso ter um nível de italiano pra poder aplicar, né? Por enquanto eu tô com o Stamp 4, ele é válido por 5 anos, então, teoricamente, em 2028 eu posso renovar e já aplicar pra cidadania. E aí eu teria uma cidadania também. Europeia também. Europeia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais aí da nossa história, da nossa caminhada. Só para poder entender, às vezes, né? Porque eu acho que é importante também apresentar um pouquinho dessa história, porque é o que eu falei, né? Para vocês entenderem um pouquinho mais o contexto, porque... E também, né? Lembrem-se que a gente já tá aqui há 2 anos, tá? A gente começou o canal faz pouco tempo, mas a gente já tá um certo tempo aqui, tá? Então, quando vocês forem recém-chegados, né? Lembrem-se, não vão ficar se comparando, não se comparem muito com os outros, ou se forem se comparar, compara com pessoas que estão mais na sua situação, assim, mais parecido com, né, com a sua condição quando você chegou, né? Mas assim, também comparar é meio besteira, porque cada um aqui vai ter a sua experiência, tá, gente? Isso é um negócio que vocês podem até prestar atenção quando vem, assim, vários canais aqui, né? Cada um tem a sua experiência, tem gente que acha muito ruim, tem gente que acha, nossa, ótimo, tem gente que passa perrengue, tem gente que se dá bem rápido. Varia muito, gente. Cada experiência aqui eu acho que é única, né? Então, espero que vocês, se vocês têm os planos de vir para cá também, venham para ter a experiência de vocês e quem sabe no futuro compartilhem também a experiência de vocês com quem está chegando. Exatamente. Deem dicas, ajudem, né? Isso aí, galera. E é isso, gente. A gente se vê então no próximo vídeo. No próximo vídeo, por favor, quem não é inscrito, se inscreva, tá, gente? Exatamente, deixa seu like. Mais de 80% de quem tá assistindo aqui não tá inscrito, eu tô muito chateado com isso, tá? Então vamos me ajudar a ficar feliz aqui, vamos se inscrever no canal, pessoal. É isso, gente. Muito obrigada aí pela companhia. Valeu, tchau. Beijo.